Bom dia, meus irmãos. Bom dia, paz. Mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. A nossa leitura, Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4, a partir do verso 12. E os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Isso porque no verso 11 diz o seguinte: os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. O povo já sabia da intenção dos inimigos. Verso 13. Por isso, diz Neemias, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam um trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Vamos recordar algumas coisas aqui. Nós estamos lendo aqui a história de Neemias e a reconstrução dos muros de Jerusalém. E é claro que na hora de construir ou de reconstruir, sempre haverá aqueles que se impõem, aqueles que são contrários à construção ou reconstrução de algo. E Neemias e o povo também tinham lá as pessoas que não gostariam que aquela obra fosse concluída. E na tentativa de impedi-los de terminar a construção ou a reconstrução dos muros, eles armavam contra Neemias e o seu povo. Mas eles foram avisados e, portanto, sendo avisados, ficaram cabreiros, atentos, vigilantes. Mesmo quando os planos dos inimigos foram frustrados, e aí então cada um voltou a fazer o que tinha que fazer, ao seu trabalho, à sua função naquela reconstrução, ainda assim eles não deixaram de ficar atentos em relação ao movimento do inimigo. Cada um voltou para o seu trabalho. Mas depois de avisados dos planos do inimigo, daquele dia em diante, todo mundo estava armado de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aí a palavra diz o seguinte, que aqueles que transportavam material faziam um trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Enquanto trabalhavam, enquanto faziam o transporte, uma mão estava sempre na arma, sempre atentos, sempre prontos para resistir ao ataque do inimigo. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada. Eles não abriram mão das armas enquanto trabalhavam. E com Neemias ficava um homem pronto para tocar a trombeta e lembrar a todos e alertar a todos sobre o ataque do inimigo. Meus queridos irmãos, por que eu estou falando disso? É porque é certo que muitas vezes as pessoas relaxam depois de terem alguns de seus problemas resolvidos, depois de serem abençoados, depois de serem salvos. Depois de colocarem o inimigo para correr, as pessoas relaxam. Quantas e quantas vezes as pessoas enfrentam dificuldades, problemas e recorrem então à oração de outros irmãos, recorrem às reuniões nas igrejas, recorrem à palavra de Deus, mas passado aquele momento de luta, aquele momento de ameaça, aquele momento de afronta, as pessoas voltam a relaxar. Só que o inimigo, permita-me lembrá-lo, permita-me avisá-lo, o inimigo está sempre ao derredor, esperando a oportunidade de poder atacá-lo e acabar com a sua vida. Ele está sempre à espreita, sempre por perto, portanto você não pode relaxar. Você não pode achar que por um momento ter sido salvo
Você está salvo para sempre dos ataques do inimigo. Lembre-se, ele é inimigo. Você já não pertence mais a ele. Se você não é dele, se você não pertence a ele, ele o tratará como inimigo e vai querer prejudicá-lo, vai querer atrapalhá-lo, vai querer feri-lo. Não relaxe, jamais, em momento algum. Não procure as coisas do Senhor, não procure meditar na palavra do Senhor, não procure servir o Senhor somente quando você percebe o perigo. Porque mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não vê, ele continua tramando contra a sua vida, contra os seus sonhos, contra os seus projetos, contra a sua família. Ele está sempre esperando uma brecha. Ele está sempre esperando que você esteja relaxado o suficiente para se esquecer dele. E quando isso acontece, ele ataca e obtém sucesso na sua tentativa. Não permita jamais, não relaxe, mesmo que você continue tocando a sua vida, os seus projetos, continue estudando, trabalhando, fazendo uma série de outras coisas, se preocupando com as coisas terrenas, não relaxe. Esteja sempre com uma mão na arma, uma mão construindo, uma mão trabalhando, mas a outra sempre pronta para enfrentar o inimigo. E eu quero relembrar também o que está escrito em Efésios capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus. Se os homens lá de Neemias trabalhavam, faziam transporte ou trabalhavam na reconstrução do muro sempre com uma mão na arma, na espada, ouçam o que diz a palavra do Senhor. Efésios 6, a partir do verso 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Revistam-se de toda a armadura, não é só de uma parte dela, é de toda a armadura, por completo. Verso 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmão, a palavra nos chama a atenção para a necessidade de estarmos sempre atentos, perseverar na oração por todos os santos, mas estar sempre atentos. Tenha isso em mente, esteja sempre atento. O inimigo está ao redor. Ele espera só uma brecha, só uma oportunidade. Ele espera que você esteja ocupado demais com outras coisas. Ele espera que você esteja com a sua atenção voltada para outras coisas, para que você relaxe. Esqueça-se dele. E ele então vai atacar. Não relaxe. Esteja atento. Faça tudo o que tiver que ser feito, mas não relaxe. Não deixe de portar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus para te orientar, para te ajudar, para te preparar para o ataque do inimigo. Esteja atento, em nome de Jesus. Não deixe que as preocupações desse mundo tomem o primeiro lugar na sua vida, sejam um primeiro lugar, a prioridade na sua vida. Em nome de Jesus, esteja atento. Revista-se toda a armadura para proteger a si mesmo, para proteger as pessoas que são especiais para você, as pessoas que você ama, as pessoas que são responsabilidade sua. Esteja sempre atento, sempre preparado. Não relaxe. O inimigo espera que você relaxe para atacar. Não lhe dê essa oportunidade. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela bondade e misericórdia do Senhor. Te agradecemos por este dia. Te agradecemos também por esta palavra, por este alerta, Pai, em nome de Jesus. Nas ocupações do dia a dia, nas preocupações do dia a dia,
Muitos de nós podem se concentrar mais nessas coisas do que nas coisas do Senhor e desviar a nossa atenção e nos esquecermos que o inimigo quer nos ferir, nos matar. Obrigado por esse alerta nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Sustenta-nos, Pai, dia após dia, para que possamos resistir o dia mau, para que possamos vencer o inimigo, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.